1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz assim, podem acompanhar. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, porque haver entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, mas vocês são lavoura e edifício de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã. Te louvar porque o Senhor nos escolheu, Senhor, para revelar os segredos do teu reino. Porque o Senhor nos escolheu como filhos. Porque o Senhor nos marcou. O Senhor nos escolheu antes da eternidade para um propósito. Por isso nós te louvamos, porque sabemos que em nós não há qualificação alguma, habilidade alguma, mas pela tua infinita misericórdia fomos marcados pelo Senhor. Nessa manhã eu quero apresentar cada vida que está aqui, porque eles são os teus filhos. Eu quero apresentar esta palavra, Senhor, porque esta palavra é espírito e vida, e essa palavra também é sua. Então nos revela, Espírito Santo, fale conosco. Queremos ouvir o Senhor, queremos ver o Senhor ser transformados pela sua palavra, porque também, Senhor, nós não queremos estar aqui quando o grande dia e terrível dia do Senhor chegar. Tenha misericórdia de nós, como cantamos nesta manhã, Senhor. Te clamamos. E desde já nós já declaramos que todo espírito maligno, imundo, que caminha nas trevas, que porventura adentra este lugar, saia deste lugar em nome de Jesus. E que os anjos estejam aqui neste lugar, se movimentando, guardando e amarrando o valente, porque o mais valente já está na casa. Senhor, que todo peso, todo cansaço e toda vadia ficará por terra em nome de Jesus. Toda distração nós proibimos neste lugar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o teu Espírito, ele tenha liberdade para estar neste lugar, Senhor. Fala conosco, meu Pai, eu ofereço a minha vida nessa manhã. Tenha misericórdia de mim, no nome de Jesus. Amém? Vamos. Quando a gente vai para o capítulo 3 de 1 Coríntios, a gente vê que existe um pano de fundo para toda essa fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava escrevendo aos nossos irmãos, porque mesmo, interessante, né? A igreja de Coríntios era uma igreja completa em dons. Tinha muitos, tinha uns 9 dons a igreja de Coríntios. Mas mesmo sendo capacitados com todos esses dons, eles eram carnais. Ou seja, eles não se moviam pelo Espírito. Eles se moviam de acordo com as suas próprias convicções, com os seus próprios desejos, com os seus próprios interesses, com aquilo que eles achavam que era correto. Sabe o que eu fico pensando, e por estes dias eu estava refletindo sobre isso? Nós vivemos numa geração cheia de profetas. Não é assim? Para onde você olha na internet, são profetas. Profeta aqui, profeta ali, um é profeta, outro tem visão, outro faz, outro acontece, é milagre não sei aonde. É muita coisa que a gente vê, muita movimentação, e você fica assim meio que perdido. Porque alguns acham que todas essas coisas é manifestação da presença de Deus. Mas você pode ser muito carnal, fazer todas essas coisas.
Vamos fazer todas essas coisas e mesmo assim não vamos estar agradando ao Senhor. O que me chama a atenção é que uma geração que faz o que quer, conforme a sua vontade, diz ter a expressão desse Deus. Pare para raciocinar. A Bíblia diz que no tempo dos juízes, cada um fazia aquilo que queria. Não é assim? Ponto. Quando você vai ver no livro de Ruth, a Bíblia diz que houve fome em Belém de Judá. Por quê? Era o tempo dos juízes. E no tempo dos juízes, as visões de Deus, a palavra de Deus era escassa. Por quê? Porque cada um fazia aquilo que queria. Aí você pega hoje. Vamos lá. Cada um faz o que quer. Eu acho que tem que ser assim. Eu vou falar com Deus e vou dizer assim, olha Deus, o negócio é o seguinte. Hoje eu quero fazer desse jeito. E eu sei que o Senhor vai me abençoar. E eu faço. Presta atenção. Aí o outro pega e acha que tem que fazer uma outra coisa. De um outro jeito. E ele faz. Aí o outro dirige a vida dele como ele acha que tem que fazer. E cada um vai fazendo o que quer. E aí você vem me dizer que esse Deus está se movendo? Os dois são irrevogáveis. São dons. E dom é presente. E Deus não toma presente. Se você não vai na casa de alguém tomar um presente, você acha que Deus, você é melhor do que Deus? Você toma presente quando você dá a alguém, mesmo que você se zangue com a pessoa? Você me devolva o presente que eu te dei. Você não faz isso. Você diz, deixa pra lá. Deus, você não é melhor do que Deus. Deus não revoga dons. A questão é se Deus está presente na minha vida e na sua vida ou não. Você pode dizer a Deus que você vai fazer o que você quiser, está tudo certo. Hoje, Ele pode não se colocar na sua frente e impedir que você faça. Mas isso não significa que Ele está validando o que você está fazendo. E esse é o problema. É a gente achar como Sansão, que Deus está validando e na hora H, Deus não está. Porque Sansão brincou muito. Mas na hora H, na hora que ele precisou, ele achou que seria como das outras vezes. Que Deus sempre socorreu ele. E naquela vez, foi diferente. O problema é, eu nunca saberei quando será a última vez. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E Paulo estava tentando alertar a igreja de Coríntios. Em outras palavras, vocês têm os dons. Vocês receberam os dons de Deus. Mas eu não tenho como falar numa linguagem espiritual com vocês, porque eu percebo que vocês ainda são carnais. E qual era o problema da carnalidade? O problema da carnalidade era a imaturidade e o individualismo. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, nessa manhã. Porque a imaturidade e o individualismo é gerado por uma vida que não tem o Espírito de Deus como sua expressão. E dessa forma a gente não consegue desatar. E dessa forma o Senhor não se agradará de nós. E dessa forma você vai culpar o mundo. Você vai culpar a economia do mundo. Você vai culpar as leis. Você vai culpar seu patrão. Você vai culpar as pessoas que você faz contrato. Você vai culpar seus funcionários. Você vai culpar seu colega de trabalho. Mas não é sobre isso. É sobre uma validação que precisa vir do céu. Porque quando o Senhor quer fazer, e quando chega o tempo de Deus fazer, as portas se abrem como
shopping. Você não precisa dizer, chegar no shopping e dizer assim, porta, abra aí. Não, tem um detector. Quando você se aproxima, ela se abre. Quando você anda segundo aquilo que Deus tem para a sua vida, as portas vão se abrindo por onde você vai passando. O mundo espiritual vai dizer, ele chegou. O portador da bênção chegou, então abram-se as portas para que ele passe, porque a vontade de Deus é glorificar o nome dele por meio dos seus filhos. É fácil. O difícil só é ouvir e praticar. E aí Paulo, ele pega e diz assim, vocês estão discutindo aí com as suas preferências. Qual era o problema? Preferências pessoais. Na vida do reino, na vida da igreja, eu não posso ter preferências pessoais. Preferências pessoais são para a minha vida particular. E olhe que, ainda assim, precisam estar baseadas na palavra de Deus. Mas na casa de Deus, no reino de Deus, tudo precisa ser estabelecido de acordo com a vontade e querer do Senhor. Só que eles diziam assim, um dizia assim, não, eu sou da turma de Apolo. Aí outros diziam assim, eu não sou muito chegada não gosto do jeito que ele prega, eu sou da turma de Paulo. E esses interesses pessoais eram consequência de uma imaturidade. E aí começou a gerar divisão e individualismo. Se você parar para analisar o que Paulo escreve a respeito da ceia, ele fala sobre individualismo. Cada um ia chegando, ia comendo, e quem chegava depois ficava com fome, ninguém estava preocupado com ninguém, porque cada um estava preocupado com o seu umbigo. Isso é individualismo. E o individualismo não honra o Senhor. E o individualismo não glorifica a Deus. Mas aí, Paulo dá um gancho. E ele diz assim, versículo 7 do capítulo 3, pode colocar, gente, por favor? Do 3 até o 9, ok? Vá. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos operadores de Deus, nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Observe que Paulo fala sobre duas coisas que no primeiro olhar parece que não tem muito a ver uma coisa com a outra. Mas uma coisa está ligada à outra. Ele fala sobre plantação. Semear, regar, crescer. Mas depois ele volta e diz assim, olha, o negócio é o seguinte, nós, eu e Paulo, somos cooperadores só. Cooperadores de Deus. Mas vocês são o quê? Lavoura de Deus e o que é que uma lavoura tem a ver com edifício? Que conversa é essa? Lavoura e edifício. Ou você é lavoura ou você é edifício. Como você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Lavoura está ligado à vida. E edifício está ligado a serviço. Você nunca poderá ser edifício de Deus sem que antes não seja lavoura de Deus. E o que é uma lavoura? Uma lavoura nada mais é do que uma planta, uma plantação. Só que Paulo não está dizendo você é lavoura, você é lavoura. Ele está dizendo só somos lavoura de Deus quando andamos em unidade.
E agora, essa semente de vida que foi semeada nesse campo, ela cresce para ser lavoura de Deus. Mas isso não fala a respeito de pessoas individuais. Você só pode ser lavoura se você for a igreja de Cristo. Você só pode ser chamado, reconhecido como lavoura, se você aprender a negar a individualidade e viver em comunidade, porque essa é a vontade de Deus. Só que o negócio é o seguinte: lavoura, para ser lavoura, ela precisa crescer. Antes de ser edifício, somos lavoura. O problema é que no meio desta lavoura, algumas sementes que foram plantadas estão com dificuldade de crescer. E deixa eu lhe dizer, Apocalipse fala de uma grande ceifa. Tudo é sombra e figura. Ei, quem é que vai colher fruto podre aqui? Vamos lá. Eu já plantei. Eu já tinha uma plantaçãozinha, um pomazinho. E eu plantei a semente. E depois que eu botei a semente, eu ia lá e eu regava, e eu adubava, e eu cuidava, e eu ficava observando. Quando tem algum fruto podre, o que a gente faz? Você come, você leva para dentro de casa. Ei, somos a lavoura. Estamos no campo. Mas o Senhor vai nos levar para casa. É sombra e figura, aprenda. Vamos lá. Bora, Santana, acorda. Pega firme. Plantou a semente. Você tem um jardim, um pomar. Você plantou. Colocou a semente. Você regou. Deu fruto. Você vai levar para dentro da sua casa para dar à sua família os melhores ou os piores frutos? Hã? Os melhores. Apocalipse fala de uma grande colheita. E eu quero fazer parte dessa colheita, meu querido. Ele só levará os melhores frutos para dentro, para a sua habitação. E o que é que a gente faz com o fruto que não presta? Tem que queimar. E Paulo está alertando. Ei, a sua identidade é identidade de lavoura, mas você precisa crescer. Ei, quem vai levar fruto que ainda não desenvolveu para casa? Eu plantei um pé de mamoeiro. Cheguei lá, olhei. Aí eu ainda disse assim: ai, bora tirar. Aí o pastor disse: não, já fizemos isso uma vez. Levamos uma mão que estava mais ou menos. E quando a gente levou para casa, ele apodreceu e tivemos que jogar fora, porque não era o tempo da colheita. Aí ele disse: deixe o fruto aí, para que ele cresça. E eu de cá, só observando, é sombra e figura. Não é que Deus não queira levar todos os seus filhos. É porque Deus, como nós, na verdade, nós carregamos a essência do Pai. Você faz as coisas que você viu o seu pai fazer. Meu Deus, é incrível. Quando entendemos a respeito de identidade, você vê que você faz as coisas que você viu o seu pai fazer na eternidade. Enquanto o fruto não amadurece, não chega o tempo da colheita, vai ficar. É por isso que uns serão levados e outros serão deixados. Não é porque Deus não queira, é porque se chega lá, meu querido, e não estiver pronto, vai ser lançado fora. Não vai prestar para nada. Então qual é o nosso intuito aqui? Por que a gente se reúne todos os domingos? Para te amadurecer. Eu preciso botar sol no juízo de vocês. Eu preciso inquietar. Vocês têm que sair daqui muito chateados comigo. Isso é sol para amadurecer. Porque o interesse é que você suba. Eu não quero chegar lá sozinha.
ele vai olhar para mim e vai dizer: meus filhos, amém, meu esposo. Cadê os filhos, os irmãos que eu dei para que você cuidasse? E o que é que eu vou dizer para ele? Pai, não sei o que dizer. Porque diante de Deus somos indesculpáveis. Então o que eu puder fazer para que você vá comigo, e isso não tem honra nenhuma em mim ou no meu esposo, a honra é toda dele. Porque eu posso até pregar, mas não sou eu que convenço vocês. É o Espírito de Deus. Eu só faço a minha parte. E Paulo estava tentando fazer isso. Ele disse: eu quero falar com vocês de uma forma espiritual, mas vocês são carnais. Está difícil. Eu estou me esforçando, mas está difícil vocês entenderem, vocês compreenderem a linguagem. Porque quando vocês caminham de forma individual, vocês mostram que vocês são imaturos. Só que Deus não vai levar nenhum crente verde. Ele só vai levar crente maduro. E é por isso que ele fala a respeito da colheita. Quando a maturidade chega, você compreende que tudo é de Deus e para Deus. E que as nossas preferências não servem para edificação. Pelo contrário, as nossas preferências, elas atrapalham. Olhe para o seu irmão e diga: nós somos lavoura de Deus. Toda planta precisa passar pelo processo de crescimento. Como lavoura de Deus, nós teremos a colheita do Senhor na sua volta. Os irmãos em Coríntios tinham dificuldade de entender isso. Abre Apocalipse 14, de 14 a 20, para você entender o porquê desse esforço todo de Paulo e porquê todo esse esforço nosso em querer te amadurecer. Vamos lá? Tem como aumentar a letra? Aí eu preciso que vocês leiam, porque até eu fiquei meio chocada nessas coisas. Jesus, me ajuda. Vamos lá! E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, o semelhante ao Filho do Homem. Peraí. João olhou e ele viu uma nuvem branca. E está lá sentado na nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse? Hã? Sim, vamos lá. Que tinha Sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice. Peraí. A foice usa para quê? Quem entende de plantação? Para arrancar a colheita. Quem é esse que lança a foice? É o nosso Senhor, o Filho do Homem, Jesus. Ele vem com uma coroa, porque foi o homem Jesus que venceu o inimigo e recebeu a coroa. Então o homem Jesus, o Filho do Homem, ele vem sobre as nuvens. Só que na sua mão não tem uma espada para lutar, tem uma foice para arrancar a sua colheita. Vós sois lavoura. Então quem é que ele vem buscar? A todos nós. Vamos lá. E outro anjo. E outro anjo saiu, Clamando com a grande voz, que estava sentado sobre a nuvem. vem outro anjo e clama para aquele que está sentado sobre a nuvem. Ele clama para Jesus. Vamos lá. E ele diz o quê? Lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar e é minha, porque já a colheita da terra é madura. Ele vai levar a colheita verde? Então amadureça, por favor. Deixa de mimimi. Aprenda a ouvir as verdades, a absorver as verdades e praticar as verdades. Se é que você quer ser levado por Ele,
anjo diz: ei, Senhor, eis que estou olhando lá embaixo, e estes que são da Igreja Batista Visão do Reino já estão maduros. Lança a tua foice e pode levá-los para ti. Meu Deus. Mas também a decisão é sua. Vamos lá. E aquele, vamos, sobre a nuvem, meteu a nuvem sobre a e a terra foi. Oh, Jesus. Hã? saiu da igreja, estava no céu. Outro anjo, ao qual também tinha uma foice aguda. Ai, senão você não vai entender. Ai, Jesus. Primeiro vem o Senhor. Ele vai levar a sua plantação, a sua lavoura que estiver madura. Só que tem um detalhe: virá os anjos também com uma foice. E é você quem vai decidir se você quer continuar como criança, de biquinho e de cara feia, e fazendo birra com o Senhor, ou se você vai amadurecer depressa. E saiu do templo que está no céu outro anjo, que não é o Senhor, o qual também tinha uma foice aguda. Hã? Bora. Saiu do altar Outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindica os rastros da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindicou as uvas da vinha da terra, e atirou-as com grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estadios. Ei, lagar é lugar de esmagar a uva. Só que esse grupo de pessoas, eles são levados para o lagar da ira de Deus. Porque eles já estavam maduros, mas maduros de maldade. Eles amadureceram para o mal e não para o bem. Às vezes estamos amadurecendo, nos especializando em aborrecer o Senhor. Às vezes fazemos até planos, e esses planos que a gente faz irritam Deus. Mas quando chega o tempo do amadurecimento, os dois amadurecerão. Só que uns serão levados pelo Senhor, pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Agora, aqueles que não pertencem a Ele, Ele não tocará. Ele mandará o anjo, e o anjo lançará a seiva, a foice. Só que esses frutos, essas uvas serão levadas para o lagar da ira de Deus. O que temos feito, irmãos? Como temos procedido diante do Senhor? Que tipo de plantação somos nós diante de Deus? Talvez você seja o melhor colega de trabalho. Talvez você seja o melhor profissional na empresa que você trabalha. Talvez você seja o melhor patrão, o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho, o melhor amigo. Mas isso, nada disso é credencial para subir. Precisamos amadurecer com o Senhor. E eu só amadureço na vida se eu for suprido da vida
faz alguém amadurecer é alimento, é comida. Ele é a semente da vida que foi plantada nesse campo, mas ele também é o alimento que nos supre e nos faz crescer. E aí, quando eu cresço, eu posso ser chamado, é difícil de Deus. Enquanto nós não amadurecermos e nós não crescermos, não estaremos habilitados para sermos o edifício de Deus. E o edifício de Deus é a habitação de Deus, a morada de Deus. É o lugar para onde o Senhor vai. É onde o Senhor vai morar eternamente. É com o seu povo, é dentro do seu povo. Essa é a nova Jerusalém. Só que o que a gente observa? É que algumas coisas atrapalham o nosso crescimento. Abra Samuel, 1 Samuel 2,18. 1 Samuel 2,18. Vamos lá? Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. Não, mas pode voltar, é só os 8 mesmo. Presta atenção. Por que porém? Porque Samuel morava com Eli. Eli tinha uma casa corrompida, um sacerdócio corrompido, seus filhos estavam corrompidos. Mas mesmo Samuel morando em uma casa corrompida, com um sacerdote corrompido, a Bíblia diz, porém, independente do que acontecia na casa, Samuel ministrava perante o Senhor. Deixa eu lhe dizer, pare de olhar para os erros dos outros. Se você ficar olhando para o erro de quem está do seu lado, você não cresce. Um dos impedimentos para nós crescermos é ficar baseando a nossa vida e as nossas motivações, o nosso comportamento por aquilo que o outro faz. Alguém pode fazer tudo errado, mas você pode decidir fazer tudo certo. Porque a sua vida com Deus não depende do outro, ainda que este outro more dentro da sua casa. Então esqueça essa de que você tem, porque fulano não fez, eu não faço isso por causa de fulano. Você não faz porque você não quer. Porque Samuel vivia numa casa corrompida, mas ele servia a Eli, a Deus diante de Eli. Ele nunca foi submisso a Eli, mesmo sabendo que Eli era corrompido. Ele nunca jogou os erros de Eli na cara de Eli. Mas ele aguardou que Deus fizesse juízo e justiça com a casa de Eli. Enquanto isso, ele servia ao Senhor diante de Eli. Então, uma das coisas que impede o nosso crescimento é olharmos para os erros dos outros e pararmos naquilo que estamos fazendo por causa do outro. Ei, meu irmão, continue. A revelação é progressiva e a caminhada é contínua. Ele disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. É sobre permanecer, não é sobre estar por um tempo. Aí, o apóstolo Paulo faz a comparação. Primeiro, ele nos compara com lavouras. Sabemos que lavoura é para a vida e edifício é para o propósito. Grave isso na sua mente. Lavoura é para a vida e edifício é para o... E qual é o propósito de Deus? Ter uma habitação para que ele venha. Ele só voltará quando a habitação estiver pronta. Ele só voltará quando tudo estiver pronto. Mas isso depende que os filhos maduros compreendam isso. Enquanto os filhos não amadurecerem, eles não podem servir para edificação. Quem é que coloca criança para levantar prédio? Não, você bota gente madura, gente responsável. E Deus também é assim. Para a edificação da sua casa, da sua morada. E olhe que não é qualquer morada. É a morada do Altíssimo. É onde Deus vai morar eternamente. Então precisa que essa morada seja feita primeiro de pedras vivas. Porque primeiro é sobre vida
Depois sobre serviço. Eu sei que tem muita gente querendo correr para servir. Mas não pode haver um serviço excelente onde primeiro a vida não foi contada. Você pode servir muito bem no seu trabalho, na sua casa, no meio dos seus amigos, na sua parentela, está tudo certo, sirva mesmo. Mas para servir para Deus, para a finalidade do que Deus tem, primeiro você recebe vida. Depois você cresce, e depois que você cresce e amadurece, agora sim, vocês podem servir para o edifício de Deus. Enquanto isso, vamos crescendo. Amém? Diego, põe o vídeo, por favor. Então, primeiro vocês são lavouras de Deus. E lavoura é para vida. Pronto. Todo mundo aqui já tem vida. E a vida está crescendo no nosso meio. E nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Nós estamos aprendendo sobre Cristo. Tem como botar bem grande? Pode parar aqui agora um pouquinho. Vamos lá. Abram aí a Bíblia de vocês. Em Êxodo 26, Diego não precisa abrir. Diego vai deixar o vídeo e vocês vão abrir a Bíblia de vocês aí. Tá certo? Mas eu acho que se tiver alto aqui, dá para vocês ouvirem o texto. Vamos lá. Êxodo 26. Vamos aprender o que é difícil para a gente encerrar? Vamos lá. Que edifício é esse? Não é a casa que você mora. A casa que você mora é só tipo e figura da morada de Deus, um lugar que tem que ter paz, que tem que ter tranquilidade, um lugar onde o Senhor habita. Isso é só figura, ok? Mas a realidade, Deus mostrou nesta figura aqui. Bom, vamos lá. Tem som? Não tem som? Ah, não tem som. Então vamos só olhar. Bota um sonzinho aí de fundo, Natan. Bota um sonzinho de fundo. Para aí um pouquinho. Eu vou para Êxodo 26. Enquanto ele bota, eu leio aqui. Melhor, para vocês saberem o que está escrito. Não adianta vocês olharem só a imagem e não verem o que está escrito. E é bom até que eu só vou até onde precisa ir. Certo? Vamos lá. Êxodo 26. Volta para o início do vídeo. Vamos lá. E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino, torcidas, de azul púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra de esmeralda. Versículo 6. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Observe como o tabernáculo era feito. Versículo 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. Está olhando ali? Verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E as farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional. Versículo 20. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases de outra tábua. Observe o encaixe das tábuas. E cobrirás de ouro as tábuas, versículo 29, e as farás de ouro, e as suas argolas para passar por elas. As travessas, também as travessas as cobrirá de ouro. O tabernáculo era feito de tábuas. Só que tem um detalhe.
Você está vendo essas tábuas levantadas? Para aqui um pouquinho, Diego. Suspende um pouquinho, tem como suspender? Essas tábuas de pé, aqui eram 3 côvados. Só que não era uma tábua, eram 2 tábuas, 1,5 cada uma. E quando essas 2 tábuas se juntavam, formavam 3 côvados. Depois que essas tábuas eram totalmente juntas, você vê que não aparece nem a junção. Embaixo era colocado 2 espigões ou 2 encaixes para travar essas tábuas em uma base de prata. Observe, 1,5 para cá com um encaixe, 1,5 para lá, outro encaixe. Porém, essas tábuas estavam unidas de 2 em 2 e eram colocadas presas nessas bases de prata. Vamos lá, pode seguir o vídeo. E isso era a forma do tabernáculo. Quando você vê o tabernáculo de fora, você vê o ato. O ato era a parte externa. E o tabernáculo era a parte interna, onde tinha o lugar santo e o santo dos santos. E era neste lugar, neste tabernáculo de madeira, coberto, revestido com ouro. Era que a presença do Senhor estava. Meu Deus. Ei, isso aqui é a sombra e figura da igreja. Ele mandou que fizesse o tabernáculo, a morada dele, tipificando o edifício dele, que é a igreja, onde ele habitaria eternamente. Só que tem um detalhe: as madeiras, pode voltar, elas não fixavam no chão, elas não tinham contato com o chão, porque o chão aponta para a terra, para a sujeira e para a impureza. Essas madeiras eram ficadas em cima de uma base de prata, porque prata aponta para a redenção. A igreja só pode ser levantada, edificada sobre o princípio da redenção de Cristo por nós. Aleluia. Sabe por que as madeiras, cada madeira dessa, ele poderia botar uma, outra, de 3, mas ele não fez isso, porque ele queria que você entendesse no futuro, que você não é completo, você é só 1,5. O outro 1,5 está do seu lado, mas você e o seu irmão juntos formam uma unidade completa que serve para a edificação da casa de Deus. Então deixa a individualidade e aprenda a caminhar com seu irmão, porque se ele não é completo, você também não é completo. Se ele não é perfeito do jeito que você acha que ele deveria ser, você também não é. Para o edifício de Deus é 1,5 de um lado com 1,5 do outro, para que você nunca diga que você sozinho fez, mas foi ele em você. E aí a Bíblia diz que tem os encaixes. E por que 2 encaixes? As madeiras não já estavam juntas? Não já estavam unidas para a edificação? Tem que ter 2 encaixes, porque 2 é o número do testemunho, até aqui na terra, que dirás dos céus. Quando o Senhor enviou os discípulos, ele mandou que fossem de 2 em, porque isso tipifica a edificação do corpo. A igreja só é edificada em unidade
Se você quer viver isolado, viver a sua vida individual, eu sinto muito, meu irmão, mas você não entendeu nada de edificação. Se você acha que você ora sozinho, você se unge sozinho, você se cobre sozinho, você resolve tudo com Deus sozinho, então você não está habilitado para ser edifício de Deus. Mude a sua mentalidade, porque você é só 1,5. E 3, fala da completude. O Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Eles são 3, mas os 3 sempre enviam 2. Sabe por que não podia ter só um encaixe? Porque se só tem um, o outro pode girar, o outro pode balançar. Então nós estamos presos em 2 encaixes bem firmados em Cristo, na obra redentora dele. E se entendermos isso, estaremos aptos para edificar na casa de Deus. Estaremos aptos para ser o edifício de Deus, a lavoura de Deus, porque a lavoura ele vai levar para si, e depois que ele levar a lavoura, o edifício, a nova Jerusalém descerá em glória. Ele vai dizer: agora estão prontos, porque a lavoura subiu, porque a lavoura tinha vida. Agora se subiu com vida, o edifício desce, e agora eu posso habitar. Aleluia. Mas tem um detalhe, e eu já estou encerrando. A Bíblia diz que não era só feito de madeira, porque madeira aponta para a humanidade. Era madeira revestida de ouro. Ouro aponta para a divindade. Ou seja, não é o homem quem faz. Ainda que sejam 2, precisam estar cobertos da divindade. Precisam estar cobertos do Espírito, revestidos por Ele. E como é que eu recebo essa vida, esse revestimento, essa cobertura? Porque o que nos une não é afinidade. O que nos une não é porque eu acho você bonitinho, ou o que me separa de você não é as coisas que você faz que eu não gosto. Não! O que me une a você é Cristo, é o Espírito de vida. Tem coisa muito mais importante do que as minhas birras. Tem propósito muito maior. O meu pai tem uma casa. O meu pai precisa de uma morada. Ele está nos céus, mas ele quer habitar dentro de nós. Problema que ele escolheu é a humanidade mesclada com a divindade. Esse era o propósito de Deus em todos os tempos, meu irmão. O propósito de Deus não é te tirar do inferno, não é te dar um carro, nem te dar uma casa, não, nem um marido, acorda, nem te dar um casamento feliz, não. Tudo isso é reflexo. O propósito de Deus é uma morada. Mas essa morada tem que ser carregada de vida. E como é que eu recebo essa vida? Ei, dentro do tabernáculo tinha uma mesa de pães. Tinha uma mesa, irmãos, ali dentro. Essa caixinha, esse tabernáculo, ele era dividido em 2 compartimentos. Quando a gente sai do átrio, detalhe, no átrio não tem ouro. Nada lá no átrio tem ouro. Tem uma bacia de bronze e um altar de bronze, que fala a respeito da justiça de Deus, do ato de justiça. Só que isso significa que quando eu recebo Cristo, sou batizado por Ele, eu preciso prosseguir e entrar no átrio, no lugar santo. E neste lugar santo tem uma mesa de pães. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ei, quem olhava do lado de fora via ouro. Quem olhar para você externamente tem que ver o reflexo de quem é Cristo. Você precisa transbordar Cristo, mas Cristo só pode ser expresso do lado de fora se o pão estiver dentro, que é a vida. Que dificuldade. Vida dentro e a expressão do lado de fora. Tinha os pães da preposição
mas também tinha o candelabro. Ei! Vida nos pães. Ele é a luz da vida. Ele é o pão da vida. É o alimento que vem do Espírito. É o alimento que vem debaixo de uma revelação. Sem revelação e sem o alimento que é Cristo, você jamais pode expressar. Ser este tabernáculo, essa edificação, onde todos olharão a parte de fora e ninguém vai enxergar a humanidade. Porque quando olhar para você, só vai ver Cristo. E era isso que Paulo estava falando. Vocês são meninos. Porque não é sobre Paulo. Não é sobre Apolo. É sobre vida e edificação. Só que vida e edificação, ele disse que quem dá o crescimento é Deus. Ele disse assim, ó, eu semei, Apolo regou, mas quem faz o milagre acontecer? É Deus. A gente prega, a gente ensina, e vocês clamem pela misericórdia, para que Deus nos faça crescer. Porque sem crescimento não tem edificação. E sem edificação, Ele não vai nos levar. E se Ele não nos levar, como voltaremos para ser a morada? É tudo muito sério. Ele disse, eu só sou cooperador. Em outras palavras, Ele está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou aqui trabalhando. Eu só estou aqui ensinando. Apocalipse, nosso último versículo, 21, versículo 3. Você já sabe, como lavoura, você será levado por Cristo. Você já tem a vida. Você recebeu a vida. Você cresceu, você amadureceu. E porque você está maduro, você está pronto para ser levado. Só que você não vai ficar lá. Você vai voltar. E quando você voltar, você volta como um edifício. Apocalipse 21, versículo 3. Vamos lá? Apocalipse 21, versículo 3 diz assim: e ouvi uma grande glória do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Volta no versículo 1, para ficar mais claro. A gente repete tanto. Apocalipse 21 fala da consumação de todas as coisas. O lagar já foi pisado, tudo já foi feito. Vamos lá? E vi e uma nova. Por quê? O céu e a primeira terra passaram. E o mar. Peraí, presta atenção. O tabernáculo que foi feito no deserto, ele não podia ter contato com a terra. Então ele ficava sobre bases de prata, que apontam para a redenção de Cristo. Isso é tipo e figura. O tabernáculo que virá, ele virá sobre a terra. Observe, o primeiro não podia ter contato com a terra, porque a terra não tinha sido redimida. Ok? Ele não podia ter contato com a sujeira, isso tipifica um pecado. Aí o que Deus tem que fazer? João vê e viu o quê? Agora o tabernáculo pode descer? Ele pode vir para a terra? Então esqueça que você não vai ficar viajando aí como um anjo com asas. Você vai descer, porque é um novo céu e é uma nova terra. Vamos lá? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, que o tabernáculo não podia ficar no chão, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa, o edifício virou uma cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus, preparada como esposa, adornada para o seu marido.
povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Entendeu o que significa edificação? Então peça ao Senhor que te alimente nesse dia. Peça a Ele que lhe sustente sobre as bases da redenção, para que você possa suportar o calor do deserto, mas também as ventanias das noites do deserto. Peça ao Senhor que lhe dê discernimento. Peça ao Senhor que lhe dê maturidade, porque existe uma grande obra que está sendo realizada na terra, e essa obra começa com cada um de vocês. Jesus disse: e eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, da morte, não prevalecerão contra ela. Mas é contra quem? Contra você? Contra você? É contra a igreja. É o Senhor dizendo: o meu tabernáculo já está posto na terra, sendo edificado. Ele está bem cravado, bem firmado sobre as bases da redenção do meu filho. Ele não está preso de qualquer maneira. Vento nenhum pode derrubar essa edificação. Sol escaldante do deserto nenhum. Você só tomba e cai se você não estiver firmado em Cristo. Mas se Cristo for a base que lhe sustenta, podem vir inimigos, pode vir decepção, pode vir problemas, você pode ver mau comportamento, você pode ver mau testemunho, mas você não vai se abalar, porque você está firmado em Cristo, numa rocha inabalável. Você está preso e seguro. Você está coberto pelo Espírito Divino. Este é o ouro que reveste este tabernáculo. E nós estamos edificando, porque Ele virá. Ele virá. Porque no final, olhe para o seu irmão, diga: meu irmão, no final, só vai restar lavoura e edifício. Fique de pé nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito de revelação e de conhecimento esteja sobre você. Que você entenda que você é lavoura de Deus para o edifício de Deus. Deus abençoe.